Graça e paz, amados. Amém? Como disse o pastor Alessandro, a nossa primeira série de pregação nesse ano de 2025 é sobre esse tema, né? Sólidas sentenças. É uma das características do nosso tempo, a superficialidade, né? A superficialidade é uma das características do nosso tempo, onde tudo é muito superficial e praticamente nada profundo. E por isso nós vivemos num tempo tão instável, né, por causa dessa superficialidade. Quando nós pensamos em sólida sentença, está nos falando, mostrando da necessidade de nós sermos bem alicerçados naquilo que nós cremos, naquilo que nós defendemos, para evitar a superficialidade. E quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vamos perceber, amados, que essa questão de ser bem relacionado, que é o tema da nossa última reflexão, viver bem relacionado, viva bem relacionado, passa por isso, porque essa é a vontade de Deus. Quando nós olhamos na palavra, especialmente no livro de Gênesis, lá o primeiro livro da Bíblia, desde o início, a Bíblia faz uma declaração, que logo após Deus ter criado Adão, Ele olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. Ele viu do céu que não era bom o homem viver só. E hoje é uma das características também, onde as pessoas querem viver só. Muitos não querem casar, né? Muitos não querem ter filhos, para evitar alguns problemas, né? Evitar alguns dissabores. Mas a Bíblia declara que Deus, olhando para nós, Ele viu essa necessidade de sermos bem relacionados. Não é bom que o homem esteja só. E também a Bíblia, quando continuamos lendo o livro de Gênesis, nós vamos perceber que depois de ter Deus criado Eva para estar em companhia com Adão, então a Bíblia diz que Deus visitava o casal. Havia um bom relacionamento, um perfeito relacionamento entre agora Adão e Eva, Adão, Eva e Deus. Havia um perfeito relacionamento. A própria Bíblia também afirma que um determinado dia, tarde ou noite, ocasião, a Bíblia diz que o Senhor vai ao encontro de Adão e Eva para estabelecer aquilo que tornou comum entre eles, relacionar com eles. E a Bíblia diz que Deus não encontra o casal no lugar de costume. E eles estavam agora escondendo de Deus, estavam com vergonha de Deus, fugindo da presença de Deus, por causa do pecado. E então a Bíblia, agora em Gênesis capítulo 3, verso de número 15, a Bíblia faz a primeira promessa para restaurar esse relacionamento que foi quebrado. E quando nós quebramos, amado, ao que nós precisamos estar atento
é que quando o nosso relacionamento com Deus não está bem, ficará muito difícil o seu relacionamento com o seu cônjuge. Ficará muito mais difícil o seu relacionamento com seus filhos. O seu relacionamento com seus pais será praticamente impossível. E então a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, vendo o Senhor a impossibilidade de o homem por si só, Eva por si só, continuar tendo esse relacionamento perfeito, bom e agradável, então, ao mesmo tempo que Gênesis 3,15 mostra a condição humana, dizendo que a serpente feriu o calcanhar. Há uma fábula que diz que, a fábula grega, né, que diz que Aquiles era um guerreiro muito poderoso nos tempos antigos da Grécia. E ninguém conseguia vencer Aquiles nas batalhas, até que alguém descobriu o calcanhar de Aquiles. E através do calcanhar de Aquiles, encontraram o segredo de derrotar aquele guerreiro forte. E a Bíblia diz que esse Aquiles sou eu e é você, é cada um de nós. Nós fomos feridos pelo veneno da serpente. Nós fomos feridos, nós fomos manchados, né, por esse negócio chamado pecado. E desde então, quando o pecado entrou no mundo começou a fazer parte da nossa história humana, então se torna impossível por si só um bom relacionamento. Porque tudo começa com o nosso bom relacionamento com Deus. Com o nosso bom relacionamento com Deus. Então, lá em Gênesis 3,15, quando a Bíblia descreve agora a situação humana, temos a primeira promessa de redenção, quando a palavra de Deus afirma que ao mesmo tempo que a serpente nos feriu o calcanhar, portanto, quando fere o calcanhar é impossível alguém permanecer em pé. Então, para que eu permaneça em pé, bem relacionado, na minha casa, no meu trabalho, com meus amigos, na minha família, passa por um bom relacionamento com Deus. E a Bíblia então fala lá em Gênesis 3,15, que então, como nós fomos feridos no nosso calcanhar, perdemos o equilíbrio, nos tornamos desequilibrados. Então a Bíblia mostra que viria um descendente, da semente da mulher, que ia ferir a cabeça da serpente. Que ia ferir a cabeça da serpente. Mostrando para cada um de nós que sem Cristo é impossível um bom relacionamento com Deus. Sem Cristo é impossível um bom relacionamento na família. Sem Cristo é impossível um bom relacionamento no trabalho ou em qualquer lugar. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus nesse texto de Gálatas, capítulo 2, verso 19 e o verso de número 20. Se nós queremos, veja o que Paulo, ele nos fala aí nesse texto da palavra de Deus. Eu quero destacar 3 coisas que Paulo fala aí nesse texto da palavra. E nós vamos meditar se queremos voltar novamente a ter esse bom relacionamento, seja com Deus,
seja na família, seja em qualquer lugar, eu e você precisamos lembrar dessas sólidas sentenças que foram decretadas, não por mim, não por uma religião, mas pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. E aí, então, vamos ler a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 2, verso 19 e o verso de número 20. Diz Paulo: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu quero destacar 3 coisas que o apóstolo Paulo fala aí. Primeira coisa, a necessidade de viver para Deus. Viver para Deus. Segunda realidade que o apóstolo Paulo nos apresenta aí. Para viver bem relacionado, ele diz: com Cristo estou crucificado. E terceira coisa, ele diz: viver pela fé no Filho de Deus. Viver pela fé, viver para Deus, estou crucificado, e viver pela fé no Filho de Deus. João, olhando lá para o Evangelho de João, um verso bastante conhecido. João capítulo 10, verso de número 10. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Talvez, meus amados, uma das coisas que a gente ouve muito hoje é viver com qualidade. Qualidade de vida. Quase todo mundo usa essa expressão. Qualidade de vida. Jesus diz que essa é a vontade de Deus. Que eu e você não viva, mas tenha uma qualidade de vida. Uma vida com qualidade. E aí a gente quer buscar a qualidade de vida na filosofia, na educação, na vida financeira, em tantas outras fontes, que são necessárias e são importantes. Mas muitas vezes rejeitamos a essencial. Rejeitamos a principal. Preocupamos, achamos que vamos ter qualidade de vida o dia que a minha vida financeira melhorar. E por isso eu preciso trabalhar. Por isso eu preciso estudar. Eu preciso de qualidade de vida, por isso eu preciso de 2 ou 3 empregos. Então, amado, a vontade de Deus é que eu e você viva e tenha uma vida de qualidade. Não é viver por viver, não é viver sem sentido, não é viver sem significado. Paulo, ele era um homem muito religioso. A Bíblia diz que ele foi educado aos pés de Gamaliel.
o maior mestre na teologia, na filosofia, era esse homem chamado Gamaliel, doutor da lei, príncipe dos judeus. Então aquele homem, ele poderia já ter encontrado essa tão sonhada qualidade de vida na sua formação. Mas ele não tinha ainda o necessário conhecimento do que ele precisava para alcançar essa qualidade de vida. Então, a Bíblia diz que o Senhor, Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Quando nós olhamos lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, Ezequiel ele tem uma visão celeste, uma visão futurista, messiânica, e ele fala do que ele viu. O contexto de Ezequiel era um contexto onde Israel havia abandonado o Senhor, onde havia vários deuses espalhados pelo território de Israel, e eles adoravam, tinha toda espécie de adoração e de sacrifício, mas não conheciam mais o Deus verdadeiro. Então Ezequiel, no capítulo 47, ele tem essa visão. Quando ele medita na palavra, quando ele está lá contemplando ainda aquilo que ele viu anteriormente, a visão do vale de ossos secos, e ele olha, o Senhor mostra para o profeta Ezequiel essa visão do vale de ossos secos, onde Israel tinha tudo, mas não tinha nada. Onde Israel tinha N forma de adoração e sacrifício, mas era um povo vazio, desorientado, onde as coisas iam de mal a pior. E então a Bíblia diz lá em Ezequiel 47, verso 8 e o verso de número 12, eu quero aqui destacar 3 coisas que Ezequiel viu. A primeira coisa que Ezequiel ele viu, falando se Israel voltasse para o Senhor, Israel não seria mais um vale de ossos secos, mas pelo contrário, se Israel voltasse para o Senhor, ele descreve aqui o que ia acontecer. A primeira coisa que eu quero destacar naquela visão, a Bíblia diz que Ezequiel, ele viu águas que saíam do altar do santuário de Deus. Veja bem, amado, a primeira coisa que Ezequiel viu, um vale sem vida, um povo sem vida, um povo que procurava qualidade de vida, mas não tinha qualidade de vida. Um povo que buscava, através do sacrifício, da adoração dos seus deuses, viver em paz consigo mesmo, mas eram vazios, eram sem vida. E então a Bíblia diz que a primeira coisa que Ezequiel vê, ele vê abundante água saindo do altar, do altar do Senhor. E a Bíblia diz então que onde essa água entrava, ou seja, a água quando entrava no mar morto, as águas ficaram saudáveis. Lembra do que Isaías falou certa vez? Que Israel foi escolhido pelo Senhor para produzir fruto, para produzir uva, para alimentar as nações,
Mas ao invés de Israel produzir uvas que pudessem alimentar as nações, a Bíblia diz que Israel era uva amarga, uva brava, uva que não gerava vida, mas gerava morte. Aqui, na visão de Ezequiel, ele diz que ele vê a água do trono de Deus invadindo a nação, e aonde essa água passava, ia levando vida, e quando chegava no Mar Morto, a água tornava saudável. E uma das coisas que nós sabemos é que o Mar Morto recebe esse nome, porque não há vida. Não há vida no Mar Morto, não há vida. Então, amado, muitas vezes a nossa vida sem Jesus, a nossa vida sem Deus, é como um mar morto. Tem água, mas não tem vida. Aparentemente saudável, aparentemente agradável, mas a água do Mar Morto não serve para alimento, não serve para produzir peixe, não serve para matar a sede de ninguém. Mas a Bíblia diz então que Ezequiel, quando ele vê a água que sai do trono de Deus e alcança o Mar Morto volta a ter vida. Quando a água do trono de Deus nos alcança, ele gera vida. A nossa vida muda. A nossa vida ganha um sentido. A nossa vida ganha uma nova realidade. Ele vê a água entrando e a Bíblia diz então: toda criatura vivente viverá por onde esse rio passar. Toda criatura vivente viverá por onde esse rio passar. Por onde o rio de Deus entra. Por isso Jesus disse: aquele que beber da água que eu te dou, da água que dou, não terá sede. A mulher samaritana era sedenta, a mulher samaritana era religiosa. Mas ter religião não significa ter Deus. Porque as religiões são contraditórias entre si. Uma pratica desse jeito, a outra pratica de outro jeito. O apóstolo Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Altamente intelectual esse homem de um grande conhecimento, mas um homem que ainda precisava dessa água. E a terceira coisa que Ezequiel lhe vê, ele diz que junto dele, desse rio que sai do trono de Deus, os pescadores estenderão as suas redes, pois ali haverá abundância. Aonde esse rio passar, e esses pescadores estenderão as suas redes, e haverá abundância de peixe. Eu quero que você abra a sua Bíblia, também Ezequiel 47, e nós vamos ler o verso de número 12, onde a Bíblia diz assim, Ezequiel 47, verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Essa era a vontade de Deus
para Israel. Israel precisava voltar a uma sentença sólida, porque Israel experimentou várias sentenças, mas foram sentenças que Israel buscou em busca de vida, mas encontraram a morte. E por isso a palavra do Senhor afirma: há caminho que ao homem parece ser bom, mas o fim dele não é bom. Nós precisamos, amado, para que eu e você viva de uma maneira consistente, viva e tenha e seja uma pessoa bem relacionada. Precisamos, acima de tudo, procurar ter um bom relacionamento com Deus. Porque o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor ao Senhor, o andar na presença do Senhor, é o princípio da sabedoria. E por isso Paulo, então, ele quando encontra com Cristo, ele abandona tudo. Ele abandona a sua filosofia antiga, a sua religião antiga, o seu antigo mestre Gamaliel, porque ele diz que agora ele quer viver para Deus. A primeira declaração, no verso de número 19, todos nós, amados, chega um período da vida que eu e você precisamos decidir. Você vive para quê? Você vive para quem? Todos nós precisamos, mais cedo ou mais tarde, decidir para quem eu quero viver. Quando Paulo encontra com Cristo, ele diz: eu vou viver para Cristo. Eu vou viver para Deus. Ele decretou para si mesmo, amado, essa sólida sentença: eu viverei para Deus. A mesma coisa quando nós olhamos lá no Velho Testamento para o nosso irmão Josué. Ele diz: olha, Israel, até aqui nós andamos divididos. O nosso coração se dividiu entre os deuses que nós conhecemos ao caminhar no meio do povo cananeu. Mas agora estamos entrando na terra que o Senhor nos dá. Escolham hoje a quem vocês querem servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, como sacerdote da família, ele se posiciona: eu e a minha casa viveremos para o Senhor. Nessa casa viveremos para servir ao Senhor. No meu relacionamento eu viverei para glorificar o nome do Senhor. Eu quero viver para Deus. Nós vivemos um tempo, amado, onde nós queremos muita coisa. E no medo de desagradar alguém, queremos viver em paz com tudo e com todos. Mas a Bíblia diz que aquele que não rejeitar, se for preciso, pai e mãe, por causa de mim, não é digno de mim. Aquele que não rejeitar. Paulo, ele sabia que agora ele tinha que rejeitar. Atos capítulo de número 22, verso de número 3, Paulo diz: eu sou judeu, eu sou um homem instruído, não sou um homem ignorante, eu falo com conhecimento de causa. Aonde essa religião que eu servi até hoje me levou? Porque ele era doutor do judaísmo, príncipe dos judeus. E ele sabia até aonde e em que caminho aquela sua antiga religião tinha o conduzido. Ele fala: eu sou instruído,
eu sei do que eu estou falando. E aí a Bíblia diz que esse homem, chamado Paulo, ele era um homem zeloso para com Deus, mas não tinha o entendimento de Deus. Muitas vezes, amado, nós podemos ser zelosos por Deus. Nós temos um zelo pelo nome de Deus, mas na verdade não tivemos ainda um encontro com Deus. Jacó, ele era um homem também zeloso, porque foi criado por um pai temente ao Senhor. Mas aquele homem chamado Jacó, ele precisava de um encontro com Deus. E quando Jacó encontra com Deus, o encontro foi tão tremendo, que a partir daquele dia, Jacó não é mais chamado pelo próprio nome, porque até o nome dele o Senhor mudou para Israel, aquele que luta com Deus. Jacó, Paulo, homens zelosos para com Deus, mas ele diz, persegui este caminho, embora sendo um homem zeloso para com Deus, não deveria matar e perseguir aqueles que eram discípulos do Senhor. Mas como eu disse, era um homem zeloso por Deus, segundo a orientação que ele recebera até agora. E a Bíblia também diz, lá em Atos capítulo 9, em diante, verso 1 em diante do capítulo 9, Paulo, respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos, foi dado a ele carta de autorização pelo sumo sacerdote, e por onde Paulo entrava, não levava água, não levava vida, mas levava a morte. Há caminho que ao homem parece ser bom. O salário do pecado é a morte. E Paulo perseguia os cristãos, matando, prendendo. Muitas vezes, amado, nós também podemos ter zelo por Deus, mas a gente ainda segue matando. Matando a esposa, matando o marido, matando os filhos, matando aquela pessoa que nós devíamos amar, judiando um dos outros. Paulo, ele decide, eu vou viver para Deus. Se nós queremos, amado, viver bem relacionado, o primeiro passo é viver para Deus. Eu vou viver para Deus. Eu vou viver para Deus esse ano. Eu vou viver para Deus o restante da minha vida que Deus me der. Eu vou viver para Deus. Eu vou viver para Deus. Esse homem, sendo zeloso por Deus, religioso, mas ainda matava, ainda perseguia os discípulos de Jesus. Mas a Bíblia diz, amado, que um dia Paulo caiu do cavalo. Talvez a expressão cair do cavalo vem daí a explicação, né? Paulo caiu do cavalo. Cair do cavalo na nossa linguagem, você imagina quando alguém fala essa expressão, olha, fulano caiu do cavalo. Muitas vezes, amado, Paulo, ele precisava ali cair do cavalo para acordar para uma nova realidade, para experimentar a vida plena que Jesus nos oferece em João 10, capítulo 10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Paulo precisou cair do cavalo. E quando Paulo cai do cavalo, cai também seus conceitos, cai também seus enganos, sua vida é ressignificada. E a partir de então, ele toma essa decisão.
aqui, Gálatas, você leu comigo, né? Gálatas, capítulo 2, verso de número 19, novamente, ali, verso de número 19, Paulo, ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, para viver para Deus, porque é viver para Deus que eu encontro o real sentido de viver. Você tem vivido para quem? E para quê? É a primeira pergunta que você precisa responder para você mesmo. Paulo, ele lança essa firme, essa sólida sentença: eu vou viver para Deus. Você já decidiu para quem você quer viver? Para quem você quer continuar a viver? A outra afirmação que Paulo fala no verso de número 19, ele diz: eu estou crucificado. Eu estou crucificado. Paulo não diz, por causa de Cristo me crucificaram. Por causa de alguém eu fui crucificado. Não, amado. Ele decide por si só. Ele tem o controle da sua vida. Ele diz, olha, essa consciência, essa decisão não me foi imposta por ninguém. Não é alguém que impôs sobre mim. Não é a religião que impôs sobre mim. Não foi a minha mãe. Não foi o meu pastor, não foi o meu líder, mas a partir do momento que eu decidi, eu vou viver para Deus. Então agora eu sei que a consequência dessa minha decisão é saber que a partir desse momento, o meu eu foi crucificado na cruz. Amado, você percebe como que o mundo nos ensina totalmente diferente? Valoriza seu sentimento. Valoriza você mesmo. Você precisa se valorizar. Paulo diz, a partir do momento que eu decidi, eu vou viver para Deus, eu vou viver para Cristo, eu me crucifico junto com Jesus. Jesus, na dor dos dias que antecedia a sua crucificação, ele pede ao Pai, Pai, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer. Então Paulo, ele fala agora dessa realidade que é impossível querer viver para Deus sem ter essa consciência de que quando eu decido viver para Deus, eu aceito a cruz de Cristo. Eu vou enfrentar a cruz de Cristo, o preço da minha obediência, o preço da minha decisão. Mas ele diz, mas ninguém está impondo nada. Eu faço isso porque eu tenho consciência de que é a melhor coisa que eu posso fazer. Se eu quero agradar a esse Deus que eu propus seguir, amar e viver para Ele e por Ele. Não há completude. Estava lendo, alguém disse essa frase, não há completude da obra de Deus sem disposição voluntária de passar pela cruz. Sem vontade voluntária de passar pela cruz, não há um viver cristão.
Não há um verdadeiro viver em Cristo se não há em mim essa consciência. Eu estou crucificado. Eu não mando mais em mim, Cristo manda em mim. Eu não tenho mais vontade, seja feita a tua vontade, meu Deus, em mim e através de mim, para que teu nome seja glorificado. Sem essa disposição voluntária, não há essa completude da obra que Deus quer completar em cada um de nós. Ou, como disse alguém, não há benefício sem sacrifício. Na vida nós aprendemos isso. A vida nos ensina isso. Se eu quero um benefício, não existe benefício sem sacrifício. Por isso você levanta cedo para trabalhar. Por isso você estuda. Por isso você abre mão. Porque nós entendemos, amado, que na vida, na terra, não há benefício sem sacrifício. E também na vida espiritual é a mesma coisa. Você quer os benefícios de uma vida com Deus? Viva para Deus. Coloque em primeiro lugar o Senhor na sua vida. Se não fazer isso, não há completude na obra de Deus na sua vida. Jesus, assim como Paulo, não foi vítima. Jesus, assim como Paulo, não foi mártir. Amado, nós vivemos também um tempo onde as pessoas, elas querem justificar o seu fracasso, atribuindo culpa a todo mundo. Justificar o seu fracasso, justificar a sua derrota. Por causa de mamãe, por causa de papai, por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa da sociedade. Eu estava ouvindo recentemente alguém pregando sobre isso, e ele falou a seguinte palavra: antigamente, quando a gente errava, a gente recebia uma disciplina, mas hoje, quando a pessoa erra, ela recebe um diagnóstico. Ah, ele é doente. Ah, ele tem uma deficiência. Ah, ele tem uma coisa que foge do controle dele. Amado, a coisa que foge realmente do nosso controle. Mas você precisa assumir o comando da sua vida. E tudo passa pela sua decisão pessoal, individual, para quem você quer viver. Você quer viver para Deus? Se você quer viver para Deus, você está pronto a ser crucificado? A passar pela cruz? Quantas pessoas, amado, querem a glória do Evangelho, mas não querem a cruz de Cristo? Querem as bênçãos de uma vida com Deus, mas não querem a cruz. Jesus ganhou e recebeu o nome que é sobre todo nome, mas antes ele teve que passar pela cruz. Não há completude na obra de Deus sem a realidade da cruz na minha e na sua vida. Quanta cruz você vai ter que carregar, ou está carregando agora? Mas não há completude, amado. A Bíblia diz, Isaías 53, verso de número 7. Quando Isaías ele olha para o sacrifício de Jesus, ele diz que Jesus, ele foi como cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Olha, duas coisas aí, falando a respeito do comportamento de Jesus. Cordeiro mudo levado ao matadouro, ovelha muda perante os seus tosquiadores.
ele não reclamou da cruz. Ele podia reclamar da cruz, porque ele não era digno de morte de cruz, mas porque ele muito nos amou. Ele morreu morte de cruz. Ele não abriu a sua boca, não se colocou numa posição de Marte, de vítima, porque ele tinha consciência da sua missão. Ele sabia quem ele era, ele tinha uma serenidade para reconhecer a sua visão. Quando você reconhece a sua visão, entendendo quem é você, o propósito de Deus para a sua vida, certamente, amado, será mais fácil você definir qual é a sua missão, qual é a sua razão de viver. O meu viver é viver para Deus, é viver para a glória de Deus. Quando eu tenho essa visão, então agora clareia a minha missão. Mas quando eu não creio, não acredito, não defino qual é a minha visão de vida, Paulo, ele define como uma visão de vida: eu vou viver para Deus. E ele, se viver para Deus, agora ele sabe com clareza qual é a sua missão. E desde então ele começa a pregar o Evangelho. Mateus, capítulo 27, verso de número 42. No auge da sua dor, ele ouviu um pedido: desça da cruz. Você já ouviu a expressão descer da cruz? Hoje tem até meme, né? Descer da cruz. Quantas vezes, amado, nós somos chamados para descer da cruz? Desça da cruz. Essa cruz você não merece. Essa cruz do seu marido, essa cruz da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, você não merece. Desça da cruz. Eu decidi viver para Deus e não fugir da cruz, porque a cruz me leva à glorificação. Descer da cruz. Uma das expressões, amado, mais emocionante para mim é quando Jesus está na cruz, lá em Mateus 27, 50, essa exclamação de Jesus: Eli, Eli, lama sabachthani. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. Mateus 27, 50. Quando Jesus na cruz, ele exclama: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele diz: Deus, por que me desamparou? Muitas vezes, amado, quando nós decidimos viver pela cruz, muitas vezes parece que Deus nos abandonou. E Jesus exclama dessa maneira. Mas aí, amado, veja bem, Mateus 27, 50, uma pessoa comentando sobre essa expressão: Jesus entregou o seu espírito. Ele diz que também essa palavra entregar tem o sentido de parou de lutar, dando-nos a impressão de que até aquele momento Jesus lutava para não morrer, mas ele sabia que ele precisava morrer, que ele não tinha como fugir da realidade da cruz. Muitas vezes, amado, não tem jeito, você vai ser levado à cruz. E parece que Deus vai te abandonar. Mas não se preocupe, porque como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu posso enumerar para você também, rapidamente, 3 coisas que aconteceu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, dizendo para mim: acabou a separação. Quando nós entendemos o propósito da cruz na minha e na sua vida, e quando você vencer,
você ouvirá de Deus aquilo que nós costumamos dizer: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Quando Jesus morre, acabou a separação, o véu sendo rasgado, a morte foi vencida e houve ressurreição naquele dia. Quando Jesus conclui a obra da cruz, a crucificação, a Bíblia diz que produziu ressurreição, produziu vida. Quando nós nos ressuscitamos para o Senhor, passamos agora da vida, da morte para a vida. Passamos agora de produzir fruto amargo para produzir frutos que vão matar a fome de muitas pessoas. E a outra coisa que Paulo define na sua vida: eu vou viver pela fé. Pela fé em quem? No Filho de Deus. Mais uma sólida sentença que Paulo coloca como primordial na sua vida: viver pela fé no Filho de Deus. Eu quero recomendar a você, dia 5, dia 12 e dia 19 de janeiro, nós pregamos 3 mensagens sobre sem fé impossível agradar a Deus. Não vamos falar, porque não temos tempo para falar, mas recomendo isso para você. Está aí salvo. A Bíblia diz: porque Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vou viver pela fé no Filho de Deus, porque Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. João 15, verso de número 13, a Bíblia diz: aquele que tem o maior amor, aquele que deu a sua própria vida em favor dos seus amigos. Quando nós decretamos essas sólidas sentenças na nossa vida: eu vou viver para Deus, eu estou crucificado com Cristo e eu viverei pela fé no Filho de Deus. Então a Bíblia também nos mostra que essa realidade descrita por Ezequiel, lá em Ezequiel 47, é uma verdade de Deus para minha e para a sua vida também. E ele diz também, João 10, verso de número 18, ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Havia uma vontade espontânea de Paulo, houve uma vontade espontânea de Cristo, de cumprir o propósito de Deus. Então nós precisamos espontaneamente nos entregar na mão do Senhor. Espontaneamente colocar a nossa vida na mão do Senhor. E por causa dessas firmes sentença, dessa sólida sentença que Jesus, Ele estabeleceu para a sua própria vida. Eu vejo também aqui em Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso de número 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu lanço como propósito, como uma sólida sentença na minha vida: para que eu viva bem relacionado, eu decido viver para Deus, aceitar estar crucificado com Cristo e viver pela fé no Filho de Deus.
Muitas coisas talvez você não alcançou ainda, mas vai alcançar no nome de Jesus. Quando você decide viver pela fé no Filho de Deus. Viver pela fé no Filho de Deus. Faça disso também uma sólida sentença na sua vida. Paulo, ele coloca também isso como uma sólida sentença na sua vida. Quando ele despede dos anciãos da igreja de Filipe, lá em Atos, as pessoas ficaram preocupadas com Paulo. Mas Paulo não estava preocupado com a sua própria vida. Ele sabia o que eu esperava quando chegasse em Jerusalém. Mas ele tinha decidido: eu vou viver para Deus, porque eu decidi estar crucificado com Cristo. E viver pela fé no Filho de Deus, eu aceito de maneira soberana, sóbria e tranquila, que a vontade de Deus é a melhor para a minha vida. A melhor coisa para a sua vida é viver para Deus. É aceitar essa realidade de estar crucificado com Cristo e de viver pela fé. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor venha completar esta palavra no seu coração.